E aí, gente, como é que vocês estão? Vambora de podcast, né? Hoje não tem muito o que falar da rodada, dos jogos. Aliás, tem, a gente poderia falar dos jogos que aconteceram no final de semana, só que eu quero ouvir com vocês ao final do podcast esse aqui, cara. Podcast Reis da Resenha, participação do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. É o último podcast dos Reis da Resenha. Tá muito legal, tá muito bom o podcast. E eu queria ouvir um trechinho, né? Eu não sei nem se eu posso, tá? Não sei nem se eu posso, mas vamos embora. Eu queria ouvir o começo do podcast, porque é muito legal, cara. O Marcelo Pass fala coisas muito interessantes em relação ao modelo de gestão e ele mostra que existe um caminho. E você não precisa ser SAF para dar certo. Existe um caminho. Só que é preciso seriedade e é preciso um trabalho, um comprometimento muito sério. Então eu quero ouvir pelo menos o começo, que é onde ele fala as coisas mais importantes, o início da caminhada, a ajuda do Rogério Ceni, né, nesse início dessa ascensão do Fortaleza. Ele foi um cara muito importante. Vou deixar para o final. Sobre jogos, né, a gente teve Portuguesa e Volta Redonda. Portuguesa conseguiu segurar o Volta Redonda, né? Estava surpreendendo os grandes e aí a Portuguesa conseguiu um generoso 3-1, tá? A gente não tem muitas notícias felizes em relação ao dia. A gente vai ter, vou deixar para falar de coisas felizes, né, descontraídas mais no final. Mas eu queria começar sobre um assunto muito sério, terremoto na Turquia, né, vários atletas afetados. É algo que a gente assim, pô, mas a gente traz a notícia porque está muito envolvido com o esporte, tem muitos atletas envolvidos. E mais do que ser um podcast de futebol, é um podcast do esporte. A gente gosta de falar de todos os esportes, obviamente o foco fica no futebol, porque é a paixão nacional. A gente tem que deixar o crédito e assim, não é só noticiar o que envolve esporte, né? Envolve a vida de muita gente. Então assim, você vê aqui, ó, 14 jogadoras de um time de vôlei desaparecidas. A Bia, que era jogadora da seleção, disse que estava no prédio e teve que num apartamento, não sei se estava nesse prédio, estava no apartamento e teve que sair às pressas, né? E um jogador de uma equipe aqui, o Malatyaspor, foi encontrado morto, né? O goleiro da equipe. Então você vê que, cara, assim, é uma força da natureza e é impressionante, assim, a gente deixa os nossos sentimentos a todos, né? A toda a população tá no local, cara, assim, é muito triste, velho. É muito triste. E aí a gente fica perplexo aqui e quando a gente para pensar, tem que tomar até cuidado, porque senão a gente pô, começa. Pô, eu pelo menos eu fico muito sensibilizado e a gente começa. Pô, a gente faz a reflexão sobre a vida, enfim. Começa a bater uma bad, né, eu vou. Eu deixo aqui meus sentimentos e eu vou pular, senão eu começo a chorar aqui. Desculpa aqui, galera. Mas é complicado, assim, é uma situação, a gente sabe que, pô, ainda mais uma galera muito carente é quem acaba sofrendo mais, né, no final da conta dos casos. Então, assim, uma força da natureza não tem como prever, não tem como antecipar e a gente vai acompanhar, né, vai haver um esforço muito grande em relação à ajuda humanitária e a gente espera que tudo aconteça da forma mais rápida possível para que o máximo de sobreviventes seja resgatado, tá? Vamos seguir com notícia triste, né? Que o caso Daniel Alves, Ministério Público é contra a liberdade provisória. Tá? Os promotores da Espanha, deixando os créditos aqui, tá? Sempre, né? Eu sempre esqueço de falar, mas deixando os créditos por Globesport.com, é onde a gente sempre acompanha as notícias. Já falei mais uma vez, a gente fala, eu uso o GE como base porque é um pouco mais suave de anúncio, né? Então, peço desculpas até a outras plataformas. Se você gosta de outra plataforma, eu peço até perdão. Mas normalmente trago o GE, então deixando os créditos aqui, o GE sempre traz conteúdo bacana. E promotores da Espanha se posicionam de forma contrária ao que é pedido pelo jogador. Decisão sobre o recurso movido pela defesa deve sair em breve, né? Decisão deve sair em breve. Quando a defesa apresentou esse recurso, disseram que poderia levar até um mês, né? Um pouco menos de um mês. E vamos ver, cara. Vamos ver como é que vai ser. Promotores consideram que é risco de fuga. É o que eu falei, cara. Se quando saiu a notícia do pedido de, de suspensão, né, da prisão provisória, não é que eu falei, cara, não é aqui querendo dizer se está certo ou se está errado, se o Daniel Alves tem que ficar preso ou ele tem que sair. Mas para você sair de um país da União Europeia é muito fácil. Cara.
É muito fácil, é como viajar entre estados. Você imagina assim, pô, imagina, pô, para pra pensar nessas prisões de políticos que aconteceram ao longo dos últimos anos. Todo mundo tem que usar tornozeleira eletrônica. Isso impede os caras de viajar? Não impede. Os caras continuam viajando e não deveriam. Às vezes eles adulteram, né? Como é que é? Não é pulseira, é tornozeleira eletrônica. Às vezes eles danificam o negócio para a polícia não receber, não ver que o cara saiu. Às vezes o cara sai assim mesmo e toma uma notificação. Então, cara, isso não segura ninguém. Isso não segura ninguém. E pegar um trem, ir para qualquer país da União Europeia, óbvio que, pô, se ele tiver com a pulseira, que diz que na Espanha é pulseira, e ele não fizer nada, quando ele chegar no destino dele, ele vai ser recebido com uma autoridade, né? Provavelmente. Mas se ele mexe, é o que eu falo, é tudo muito fácil, né? Você quebra uma pulseira, vai embora. Então, eu não tô, de novo, não tô falando que tá certo ou que tá errado, eu só tô falando que assim, é muito fácil o argumento de que, não, ele tem o passaporte. Cara, assim, só isso não é o bastante. Se você quer assegurar que a pessoa não vai fugir. Porque é muito fácil fugir. É muito fácil. Pega um carro, né? Você viaja, pega uma estrada, você viaja entre os países, não tem nenhum tipo de controle de fronteira entre os países da União Europeia. Pega um avião, pega um trem, vai de carro, vai andando se quiser. Então, assim, é o livre trânsito de pessoas. A ideia da União Europeia é justamente essa, é o livre trânsito de pessoas. Então, por isso que eu falei, cara, assim, de novo, eu vou ser repetitivo como diz Mauro Betti, né? Saudoso Mauro Betti. Não é dizendo que está certo ou que está errado, ou que tem que ficar preso ou tem que ser solto. Só estou dizendo que esse argumento, para mim, ele não é forte o suficiente. É só isso. E se você vai usar esse argumento, se eu sou o juiz falar, cara, isso não é forte o suficiente. Porque aqui é uma zona de livre comércio e trânsito de pessoas e só isso não basta, né? Só isso não basta para assegurar que não vai acontecer nada. Enfim, parece que foi isso que a promotoria entendeu. Imagino eu. Parece que foi isso que a promotoria entendeu. Então, o posicionamento do Ministério Público da Espanha junto à juíza Maria Concepción foi noticiado por diferentes veículos de imprensa espanhola na segunda-feira. Então, você vê que a gente vai seguir acompanhando. Muitas pessoas foram chamadas, né, para depor novamente e para entender o que aconteceu, né, novos depoimentos, enfim. Então a gente vai seguir acompanhando. Diz que pode sair rápido essa decisão, né? Decisão sobre o recurso movido deve sair em breve. Então a gente vai seguir acompanhando. E de novo, assim, o fato de a gente trazer a notícia não é para trazer alarde, é sempre para falar sobre o assunto que é o estupro, né? Para quem não sei se você gosta do Crack Neto, e assim, você pode não gostar dele, mas no último programa que ele voltou das férias, ele fala sobre o Daniel Alves. Obviamente que ele fala de forma categórica que o Daniel Alves é um estuprador. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, mas ele faz uma reflexão da nossa sociedade de forma bem enérgica, obviamente, do jeito que é o personagem, que é o Neto. Só que ele traz informações, cara, assim, sobre violência contra a mulher que, assim, são alarmantes, cara. São alarmantes. Então, assim, se você não viu, você pode não gostar dele, mas dá uma olhada, assim. Não vai, não vai pelo viés assim, de que, ele é um criminoso, Daniel Alves é um criminoso. Não é isso, cara, assim. Não é por esse caminho que eu tô convidando você a assistir. É pelo caminho de entender que é um crime que é banalizado, que é marginalizado, infelizmente, não deveria. Então, por isso que a gente fala aqui. Por isso que a gente continua falando aqui, porque é um crime que é banalizado pela nossa sociedade, e não só a brasileira, de uma forma geral no mundo inteiro, tá? Outro caso triste, pô, tá complicado, né? Caso do Vinícius Júnior. TV flagra Vinícius Júnior sendo chamado de macaco no duelo contra o Mallorca. Teve esse confronto aqui do Vinícius Júnior com o jogador do Mallorca e ele, cara, mostra escudo, né? A torcida pegou no pé, cara, assim. Essa situação do racismo contra o Vinícius Júnior, ela tá tomando um caminho perigoso, na minha opinião. Ela tá tomando um caminho perigoso. Eu torço para que o Vinícius ele não saia do Real. Ele continue lá,
para ele continuar fazendo barulho, para ele continuar provocando a torcida. Ele não provoca, né? Quem se provoca são as próprias torcidas. Elas pegam no pé do Vinícius, eu não sei por quê. Porque ele gosta de dançar, eu não sei. Porque eles não gostam da cara dele, eu não sei. Eles não gostam do sorriso dele, eles não gostam de alguma coisa do Vinícius, né? E espero que ele continue lá. Espero que ele continue lá e calando a boca desse monte cara, de racista, de criminoso, né? Racismo é crime. E não sei se em todos os países, né? Então dá pra falar que é crime. Pelo menos aqui é. Aqui no Brasil é. Então eu vou dizer que é crime. E, cara, espero que ele continue lá e que ele continue fazendo e jogando bom futebol. Espero que ele não perca esse brilho, que ele não, cara, ele não perca a vontade de jogar, porque às vezes, sim, às vezes ele tá desafiando, ele tá batendo de frente, ele tá fazendo gol, mas chega uma hora que cansa, sabe? Você apanha tanto que uma hora você começa a cansar. Eu espero que não aconteça isso com o Vinícius, porque eu espero que ele use isso e ele vem fazendo isso de forma categórica, assim, com uma elegância impressionante. De ir lá e de se apresentar e de fazer gol no time desses bandos de sem vergonha. E desculpa, assim, pô, é negócio que eu falei. Eu acho que tá tomando um caminho perigoso já. Assim, não em relação ao Vinícius dele agredir o adversário, dele xingar o adversário, mas das torcidas, tá? Eu acho que tá tomando um caminho perigoso. A gente tá vendo um movimento, né, que não vou dizer que também seria muito, talvez ignorância da minha parte dizer que é um movimento que simpatiza com o neonazismo, tá? Não é isso, mas esse racismo exacerbado, ele lembra movimentos, né, que lamentavelmente levaram o mundo à desgraça várias vezes, né? Levaram as sociedades à desgraça várias vezes. E isso começa a expor uma faceta pelo menos em regiões não só da Espanha, tá? Isso não é só da Espanha, mas fica cada vez mais exacerbado na Espanha, por causa do efeito Vinícius Júnior. Então, a gente fala do caso do Daniel Alves, e foi uma atitude que a justiça espanhola decidiu, né, que era preciso mudar algo assim, de forma radical, né? E no caso do racismo, eu acho que é algo que tem que acontecer também. Curiosamente, dois casos que acontecem na Espanha. Eu espero que eles eventualmente dêem um basta, né? Porque é o que eu falei, para mim, é uma coisa que está tomando um viés perigoso. Está tomando um caminho muito perigoso e as autoridades simplesmente estão negligenciando. O esporte é o que eu falei, a gente não pode dissociar o esporte da sociedade. Tem muita gente que fala que, não, uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, não misture política com esporte. Eu acho que está tudo ligado. Isso que a gente vê é justamente por causa que as pessoas negligenciam. Não, o cara não é racista, ele só estava no estádio, ele só quer se divertir. Não, isso é um reflexo da sociedade. Isso é um raio-x da sociedade. Não vou generalizar, não vou dizer que a sociedade espanhola inteira é assim. Aí eu estaria sendo leviano, estaria sendo maluco, né? Ignorante e burro. Mas eu tô falando de mim. Mas mostra uma faceta da sociedade que, que pode se apresentar num dia comum como, assim, com uma sociedade altamente educada, altamente esclarecida, mas em eventos como esse, a gente vê que existe uma faceta obscura, né? Uma faceta obscura. Então, espero que a justiça espanhola tome algumas medidas em relação a isso e de verdade, assim, eu espero que sim, porque não é porque o Vini ele é brasileiro, porque tem muita gente que se dói porque ele é brasileiro, porque ele é rubro-negro, não, assim, eu acho que é para todos, eu acho que é para todos, porque se acontece com o Vinícius Júnior, pode acontecer com outro. Então acho que tem que ser um negócio eu, de novo, eu acho que está tomando um caminho perigoso, está tomando proporções cada vez mais negativas, né? Então isso é lamentável que, por exemplo, a UEFA também não se manifeste, nem outros países não se manifestem. Não tô dizendo que tem que chegar num ponto de ser radical e boicotar a Espanha, mas se eventualmente nada mudar, eu queria que eles fizessem isso. Falar, cara, se vocês não tomarem uma posição contundente, a gente vai começar a barrar os times da Espanha. Eu não acho, eu acho injusto fazer isso, porque não é todo mundo que. É o que eu falei, não é a sociedade inteira que é assim.
mas uns poucos vão sofrer, muitos vão sofrer por causa de poucos, né? Então, espero que a justiça tome alguma decisão, mas muito provavelmente não vai acontecer nada como nunca aconteceu nada com o caso do Vinícius Júnior. De várias e várias vezes ele ser alvo vítima de racismo e não acontece nada, né? Ah, não, coisa do jogo, coisa do espetáculo, não, é um negócio de menor periculosidade, né? Enfim, espero que eles se conscientizem de que é algo que já está tomando um viés perigoso. Não estou dizendo aqui que vai ter golpe político, vai ter crise neonazista. Não é isso que eu estou falando, cara. Não é isso que eu, senão vão me taxar de maluco, não é isso. O que eu estou dizendo do viés perigoso é de repente, houverem manifestações e atitudes cada vez mais radicais em relação a isso. Com direito a torcedor invadindo o campo para agredir o Vinícius Júnior, o torcedor querendo intimidar e agredir o ônibus do Real Madrid na chegada ou na saída. Enfim, é esse ponto que eu estou falando. É nesse ponto que eu acho que pode ficar perigoso. Pode ficar. É diferente da América do Sul, é muito diferente, né? Mas eu não sei, cara. Às vezes os caras começam a chamar o Vinícius de macaco, né? Paiar, fazer barulho de macaco no estádio. O Vinícius Júnior faz 2 gols, começa a dançar. O que os caras vão fazer? Os caras vão agir no calor do momento. É por isso que eu tô falando que tá tomando um viés perigoso. Enfim, as autoridades não estão fazendo nada. A gente só pode rezar para que nada aconteça. E eu só posso torcer de verdade para que o Vinícius continue lá e para que ele continue batendo de frente com essa galera, calando a boca dessa galera toda vez, todo jogo, e dançando na frente deles, se mandando calar a boca. Eu torço para que ele faça isso mesmo, porque é isso que ele tem que fazer. Não, é isso que ele tem que fazer, não. Não é obrigação dele, isso é obrigação da justiça espanhola de fazer alguma coisa. Mas é calar a boca dos racistas, porque ele passa uma mensagem, né? Ele passa uma mensagem para a galera que sofre também de vou resistir, vou ser resiliente, eu vou lutar, porque, cara, é o que ele pode fazer, né? É o que ele pode fazer, não o que ele deve fazer. Ele não tem o dever de nada. Se ele quisesse, vou mudar de país porque eu cansei disso aqui, porque é uma hipocrisia do caramba. Nem o meu treinador se manifesta, né? A meu favor, que no caso é o Ancelotti, e de forma contundente, né? Não se manifesta de forma contundente. Então eu vou sair. Ele poderia simplesmente fazer isso e ele estaria totalmente na razão. Ele estaria totalmente na razão, mas ele continua lá. Ele continua lutando. E eu espero que ele continue a fazer isso. Né? Porque eu, pelo menos, vou continuar me divertindo de ver ele jogando futebol alegre e calando a boca desse monte né, de racista, querendo ou não. Né? Pô, é lamentável, né? É lamentável. Enfim, vamos seguir. Agora a gente sai da parte triste e a gente vai para a parte alegre, para a parte descontraída, porque tem que falar de Mundial de Clubes, mas antes de falar de Mundial de Clubes, tem notícia triste pro torcedor rubro-negro. Triste não. Tem notícia preocupante, tá? Mas eu queria trazer isso aqui primeiro em relação o Palmeiras ter ido no Morumbi jogar o clássico contra o Santos, né? Então aqui o São Paulo e o Palmeiras dizem que não houve danos significativos no Morumbi e querem o fim da torcida única. Então legal que as duas agremiações estejam se unindo. É o que eu falei. A rivalidade tem que ser dentro de campo. Isso, se tiver que pegar fogo dentro de campo, tem que ser tudo tranquilo. Fora de campo, eu acho que tem que ser racional e tem que ser consciente, porque assim, essa questão da torcida única só vai acabar se os times de São Paulo se unirem em torno dessa bandeira de, cara, vamos acabar com isso. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. E esse é o primeiro sinal. Né? Essas duas grandes forças do futebol paulista se unem em prol dessa tentativa, dessa iniciativa de vamos tentar, né? Não foram constatados danos significativos nas dependências do estádio, eu falei, talvez tenha tido, mas sim, são danos menores, né? Não houve uma notificação de quebrou, que uniu mais de 49 mil palmeirenses, cara. O Allianz Parque não comporta esse número de torcedores. Por isso que eu falei, foi legal. Você consegue vender ingressos mais baratos. Não que tem que fazer os jogos lá quando o Allianz Parque estiver livre. Não. Quando o Allianz Parque estiver livre, o Palmeiras tem que fazer o jogo no Allianz Parque. Mas quando tiver show,
algum evento, dá para fazer um bem bolado, né? Dá para fazer. O São Paulo vai jogar fora, pô, dá para usar o estádio do Morumbi. O próprio São Paulo é bom, porque não fica parado, né? Não fica um negócio parado. Então, assim, vou pegar aqui, ó, Júlio Casares. Futebol paulista sai vitorioso após esse fim de semana. São Paulo e Palmeiras mostram que é possível a convivência pacífica entre rivais históricos, deixando a disputa acirrada apenas para dentro de campo nos jogos entre os times. Queremos que este momento seja um marco para o futebol paulista. Palavras do presidente Júlio Casares, presidente do São Paulo, e aqui a Léa Pereira, né, presidente do Palmeiras. A rivalidade deve se restringir ao campo de jogo. Fora dele, os clubes têm interesses em comum e precisam trabalhar coletivamente em busca de melhorias para a indústria do futebol. Se quisermos transformar o futebol brasileiro em um produto mais atraente para todos, a civilidade e o respeito devem prevalecer em todos os momentos. Então você vê que é uma conversa de alto nível entre dois presidentes que estão preocupados, cometem os seus erros no mundo esportivo, como todo presidente sim, mas estão preocupados principalmente com o futebol, com o produto futebol. O quanto é importante a gente ter a valorização. Porque às vezes, muita gente fica só criticando. O Mauro César é bem contundente, né? É uma aberração. E eu acho que é uma aberração a questão da torcida única, mas como é que vai fazer, né? Em São Paulo, a aberração é como os torcedores se comportam. E o Ministério Público. E assim, o próprio Mauro fala, mas a polícia é paga, né, para fazer a segurança dos estádios. A polícia, eu entendo, gente, a polícia é paga, mas e o efetivo policial que você despende para fazer um jogo desse? E tudo bem, tanto São Paulo quanto o Palmeiras vai bancar a força policial, a gente vai pagar. Você pode deslocar um efetivo policial de sei lá quantos soldados, 5, 10 mil soldados, por exemplo. Quer dizer, a Grande São Paulo tem esse efetivo? Não. Eles vão ter, a Grande São Paulo não, a capital paulista tem esse efetivo? Não. Eles vão ter que tirar policiais que estão de folga, que estão à paisana, de outras regiões da Grande São Paulo, se não fora da Grande São Paulo, para ter esse contingente capaz de promover um evento desse tamanho, dessa magnitude, que é um clássico na capital paulista. E essas regiões, como é que ficam, né? É esse que é o problema que eu falo. Assim, você pensa em Guarulhos. Guarulhos é uma cidade muito próxima, onde fica o aeroporto internacional. É uma cidade vizinha a São Paulo. É tão grande quanto São Paulo. E tão violenta quanto São Paulo. Se você tinha um efetivo policial grande de Guarulhos, você imagina o que vai acontecer lá. Já acontece crime pra caramba com a força policial que já tem. Se você tira um efetivo de lá para cobrir um jogo, um clássico, né? Como é que se justifica isso? Como é que o governador vai justificar isso depois? Roubaram, sei lá, 5 bancos durante o tempo do jogo. Por quê? Porque o efetivo policial foi destinado para fazer o clássico. Como é que se justifica isso, né? Eu falo assim, é delicado, assim, não é um controle fácil, né? Não é um controle. Eu entendo assim que os clubes pagam, eu entendo muita coisa. Eu entendo muita coisa. Às vezes falta iniciativa, tem um pouco de má vontade, talvez tenha um pouco de tudo, mas das tentativas que já houveram, sempre deu errado. Sempre deu errado. E aí a torcida única pode ser uma aberração? De fato na minha opinião é uma aberração isso, mas mais aberração ainda é o comportamento dos torcedores nos dias de jogos. Então é muito complicado, cara. Assim, eu entendo, eu acho que é bizarro, eu acho que isso tem que acabar, mas tem condições de fazer acontecer? Essa é a minha preocupação. Porque assim, no Rio acontece clássicos com duas torcidas, mas o Rio é outra cultura. O torcedor do Rio, eles têm outro comportamento em dia de jogo. Acontecem essas confusões, sim, mas é de forma muito mais moderada. Em São Paulo é um negócio que, cara, várias e várias vezes. É só você procurar as últimas vezes que houveram jogos com as duas torcidas, cara. Assim, de repente os caras tem um bloco de torcedores andando na rua, com a polícia cercando, de repente acontece uma coisa, os caras jogam bomba, bala de borracha e vira um pandemônio. Os caras saem simplesmente correndo, quebrando tudo por onde eles passam. E aí depois sai do controle. Como é que a polícia vai garantir a integridade dos estabelecimentos privados ao longo, na região dos estádios, né? Aí não dá, porque assim, tá todo mundo, tá um momento tenso, os caras já estão andando. Aí qualquer movimento brusco, a polícia já joga bomba para tentar conter a galera, para tentar minimizar os danos. E aí é o momento que vira, né?
É um momento que vira um pandemônio, porque todo mundo começa a correr para tudo quanto é lado. Nessa brincadeira, os vândalos começam a quebrar tudo. Vira uma quebradeira do caramba. Então, assim, é muito difícil, cara. Difícil, eu não tô, de novo, assim, eu não tô jogando contra essa questão da torcida, não, mas é muito complicado, velho. É muito complicado. Isso virou um negócio, bizarramente, isso virou um negócio cultural na cidade de São Paulo. Nos clássicos, né? Eu não sei se voltar agora, talvez a galera volte mais calma, né? E eu espero que seja algo que dê certo, né? Então o Palmeiras só vai pagar o aluguel do Morumbi se o São Paulo não utilizar a arena do Palmeiras, no caso o Allianz Parque, né? E 250, né? 250 mil o aluguel do estádio, tá vendo? Por isso que eu falei. Tipo, o torcedor São Paulino que falou: ah, não, que vergonha, né? Que gestão horrível. Olha quanto São Paulo pode ganhar se de repente eles dizem: não, não vou jogar no Allianz Parque, não. Eu quero os 250 mil. Olha a grana que o São Paulo ganha, cara. Isso, sim, se o estádio ficar parado lá, tá perdendo dinheiro. É manutenção que você tem que pagar. Então, assim, você pode fazer uma grana, pode fazer uma grana boa. E qualquer coisa quebrada, qualquer negócio depredado, o Palmeiras vai ter que pagar. Então, além dos 250 mil, tem tudo que o torcedor palmeirense quebrar. Então, assim, não é legal isso? Não é bom pro São Paulo, né? Não seria bom pro Palmeiras também? Que já ganha grana com o show, que já ganha grana com o jogo do Palmeiras, poderia ganhar 250 mil, não sei quanto é o preço de locação, provavelmente deve ser o mesmo. 250 mil mais qualquer dano que o torcedor São Paulino quebrar, faz o jogo lá, né? Não é legal? Sim. Já ganha muita grana, né? O Palmeiras, a administração do estádio do Palmeiras já é algo exemplar, já ganha muita grana, mas pode ganhar mais, né? Seria bom? Uma semana que não teria jogo dos Palmeiras e o estádio ficaria parado, não é melhor, em vez de ficar parado, ganhar 250 mil? Eu acho que é melhor ganhar 250 mil, não sei vocês, né? Essas horas o clubismo tem que ficar de lado, eu acho, né? Vambora, vamos seguir. Nossa, o podcast está longo, não sei nem se eu vou ver o Reis da Resenha. Vamos seguir. Aqui é o que eu falei. É a notícia preocupante para o torcedor rubro-negro, para o torcedor do Flamengo. Real Madrid inscreve Benzema, Courtois e Militão. Eles não viajaram com a delegação para o Marrocos e aí acendeu aquela esperança, né? Opa, os caras não vão jogar. Os caras estão fora do Mundial, mas o Real Madrid se inscreveu e os caras podem jogar uma eventual final. Então, eu acho que dá uma. Não digo que dá uma frustrada, mas dá uma pitada de preocupação a mais, né? Porque o Courtois é um goleiro que não é vazado, né? Assim, o cara é um monstro no gol. Para mim, o melhor goleiro é o Courtois, goleiro do mundo. Benzema, centroavante goleador. Militão nem se fala, né? Defensor de altíssimo nível. Então, é uma notícia que preocupa. Se o torcedor rubro-negro alguns dias atrás ficou em estado de muita alegria, de pô, gente, vai se tratar, né? Vai se tratar, vai cuidar da sua saúde para voltar bem para Champions, né? O Real Madrid escreveu os caras, então muito provavelmente se chegar numa final eles devem jogar. Muito provavelmente. Flamengo multa, cara, e aí aqui eu acho que é uma parada que não precisava, mano. Porque assim, você tá no Mundial, o que é legal? Assim, vamos tentar manter o clima amistoso, vamos focar no jogo, vamos focar na competição. E vem a notícia de que o Flamengo multou o Vidal, né? E não vai tolerar mais novos atos de disciplina. Eu acho que não era a hora de fazer isso. Eu acho que não. Porque, bom, querendo ou não, isso gera um mal-estar, né? Isso gera um mal-estar, principalmente com o Vidal. Pro torcedor falar, bem feito, tem que ser punido mesmo. Mas o cara tá lá, mano, ele tá compondo o elenco. Então, assim, eu acho que não era a hora. Assim, é um momento de você, obviamente, tem que haver a conversa, né? Não dá para ser amador, a conversa tem que acontecer. Agora, a questão de divulgar a multa e tudo mais, acho que isso podia ter ficado para depois, né? Mas aqui é o que aconteceu, né? Em uma live ele disse: se o Colo-Colo quisesse ser campeão da Libertadores, teria de buscá-lo no Rio, né? No caso, buscar o Vidal. Teria que buscá-lo no Rio de Janeiro. Então falou que se quisesse ser campeão da Libertadores, hein? O Colo-Colo, o Vidal tá se achando um pouquinho, né? Ele tá se achando um pouquinho. Depois teve a questão de jogar chuteira lá no último jogo, enfim. Eu acho que a multa cabia. Mas esse não era o momento, na minha opinião. Torcedor rubro-negro
fazendo a sua festa, buzinaço, hino, então faz a sua superstição, né? Faz a sua fé, a sua festa, motiva o time, porque essa é a hora, né? Esse é o momento. É a hora de tirar a camisa do armário, a camisa da sorte, se você gosta desse jogo de meia, sem meia, com a bermuda, com calça jeans, enfim, cara, agora é a hora, né? Já tem que começar os preparativos, porque o jogo tá chegando, tá aquecendo, e a torcida tem que corresponder, tem que fazer a sua parte para motivar o time. Bacana isso, né? Bacana. E a escalação do Flamengo para finalizar, Mateuzinho e Felipe Luiz serão titulares contra o Al Hilal. O jogo vai acontecer às 16 horas de Brasília. E vai da terça-feira, a gente obviamente vai acompanhar o jogo. E amanhã a gente está de volta para falar dessa partida importante que tem o Flamengo. E vamos ver, cara. Vamos ver, assim. Eu acho que falei aqui mais de uma vez. Eu acho que o Flamengo é mais favorito, mas é um jogo complicado porque... Não porque, o Al Hilal tem vários jogadores da seleção Arábia Saudita. Não é por causa disso. É porque é um trabalho novo. O Vitor Pereira está chegando agora e nesse início de temporada não houve um jogo que a gente visse que o Flamengo estava realmente bem. O Flamengo goleou times fáceis, passou tranquilo por alguns times fáceis, fez 3 gols no Palmeiras, mas em nenhum momento o Flamengo sinalizou que, cara, assim, estamos muito bem. Estamos muito bem, em nenhum momento. Mas é um time que cresce em jogos importantes. É um time que, até então, por exemplo, o Flamengo não estava bem até fazer o jogo contra o Palmeiras. E contra o Palmeiras fez um grande jogo. Tecnicamente, talvez não foi uma exibição de gala, mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Então você vê que é um time que gosta de momentos difíceis e momentos de pressão. Eu acho que é isso que o torcedor rubro-negro tem que acreditar, que vai ser um jogo diferente, que a ambientação vai diferente e o Gabigol em momento de pressão, né? Vamos combinar, o cara é um monstro, né? O cara é um monstro. Enfim, gente, eu vou finalizar o giro aqui pelas notícias do esporte. A gente começou com uma notícia triste. É triste, mas a gente tem que falar sobre. Vamos ouvir um pouquinho do Reis da Resenha, então. Temos um pouquinho mais de meia hora de podcast. Vamos ver o que eu falei. Eu queria ouvir o comecinho do podcast, porque o Marcelo Paz fala muita coisa bacana. Canal Jovem Pan Esportes. Entra lá, se inscreve. Tem muito conteúdo legal, cara. Tem muito conteúdo legal, velho. Assim, resenha do Vampeta, os programas da Jovem Pan, os podcasts do Reis da Resenha, que sempre são legais. Todo mundo que participou, todos os episódios são legais. Então, assim, entra lá, dá uma moral pra galera, se inscreve no canal e vamos de podcast. Bem-vindo aqui ao Reis da Resenha da Jovem Pan. Legal demais conversar contigo, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, todo mundo que tá acompanhando aí, obrigado, Pedro. Mandar um abração pro Thiago, que não veio, né? Gente boa. Quando você vai lá em Fortaleza, eu lhe recebo, viu? Toda vez, viu? Fugiu. Você pipocou hoje, mas tudo bem. E o Vampeta, que pra mim é um ídolo, né? O que gosta de futebol, tudo que esse cara fez em campo e a irreverência também, que faz parte do espetáculo. Pra mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, presidente. Boa noite, né? Boa noite a todos. Pedro, presidente Marcelo aí, ó. Eu admiro muito, viu, presidente? Eu, como baiano, nordestino, né? Torço muito pelo time do Nordeste, vendo a gestão do próprio Fortaleza. O Ceará também vinha numa pegada. Eu vi até uma entrevista sua esses dias, eu perguntava qual o impacto que é de o Ceará ir para uma segunda divisão e o Fortaleza ficar na primeira. Isso a gente sabe entre os torcedores, é da hora a rivalidade. Eu que comecei minha carreira no Vitória e hoje estou vendo o Bahia também se ajeitando, voltou à primeira divisão, virou... praticamente uma SAF também, Virou SAF. Uma SAF, vendo o meu Vitória lá numa Dáglia para ganhar o Doce Mel, para ganhar o campeonato da Jacuipense, tá uma luta lá, né? E eu vejo o Fortaleza aí, de novo, numa pré-Libertadores, fez uma Libertadores no ano passado como o Ceará. Quero que o esporte também se ressurja. O Santa Cruz, que tinha uma das maiores torcidas do Nordeste também, tentando se erguer, o próprio Náutico, né? Os clubes ali do Nordeste, né? Mas o Fortaleza hoje está à frente de todo mundo. A gente pega o Fortaleza, o que o Brasil torceu. O que eu falo do Brasil, que eu vivo aqui em São Paulo e a gente tem amigos no Brasil todo, pelo Fortaleza, na temporada passada. Os programas de televisão e de esporte, os Mesa Redonda, o Esporte TV, os canais Disney, todo mundo torcendo para que o Fortaleza não caísse para a segunda divisão, porque cativou o país todo. Uma gestão sua diferente, todo mundo. Eu fui um dos primeiros que torci para o Vojvoda ficar. Legal. E o senhor conseguiu manter isso lá. Como foi deixar lá manter o Vojvoda? Foi fácil? Eu acho que teve 2 momentos do manter o Vojvoda, né? Primeiro foi quando a gente tava na draga ali na Série A. Passou o primeiro turno todo, né, na zona de rebaixamento. Nós tivemos 14 rodadas na lanterna. E jogando Libertadores. E 20 na zona de rebaixamento.
Nós viramos o turno com 15 pontos. E nenhuma equipe que ficou na situação nunca conseguiu Nenhuma. se livrar. Todos os times que terminaram o primeiro turno na lanterna caíram rebaixamento, foram rebaixados. Então o Fortaleza estava virtualmente rebaixado no primeiro turno. E a pressão pela saída dele era muito grande. E a gente segurou a onda porque sabia que ele tinha feito um grande trabalho em todas as competições anteriores. Mudamos o time, chegaram 8 jogadores, saíram 6, mudamos a forma de jogar, ele mudou a forma de jogar. E aí a gente conseguiu essa reviravolta que foi muito bonito. No final do ano todo mundo queria que ele ficasse, né? Não, ainda conseguiu uma pré-libertadores, né? Pré-Libertadores. Não foi só se salvar. E sendo muito honesto, quando virou o turno ali, a gente olhava pra tabela e a gente acreditava, claro, mas o último jogo era aqui, contra o Santos na Vila. E eu olhava assim, se a gente chegar contra o Santos vivo, tá bom. Chegar dependendo da gente. Pela situação, 15 pontos, né? 15 pontos. Tinha que dobrar a pontuação para fazer os 45, que é o número mágico, né? Só que a gente fez 40 pontos só no segundo turno. Então foi 55. E aí todo mundo quis o Vojvoda. Teve um assédio muito grande, um assédio respeitoso, diga-se de passagem, porque já tinha terminado o ano, né? Então era natural que houvesse uma procura. Mas a gente conseguiu fazer que ele ficasse. Tinha contrato? Não, já tinha acabado o contrato ou ainda tinha no final do ano? Tinha um mês de contrato, até dezembro, mas... Eu sei, um mês. Praticamente não era aquilo que... Não era aquele um mês de contrato que ia impedir que ele saísse. Né? Nós estamos aqui no Debrécia, a melhor churrascaria de São Paulo. E, presidente, a gente queria saber mais, é claro, sobre essa questão, a permanência do Vojvoda, mas também algo interessante, acho que foi esse achado do Fortaleza no mercado, né? Como que vocês encontraram o Vojvoda, que até então era um personagem do futebol desconhecido aqui no Brasil, para muitos jornalistas? Só para começar a introdução do Marcelo Paz, né? Ele fala da temporada passada. O Fortaleza ficou 14 rodadas na zona na lanterna, 20 na zona do rebaixamento, né? Uma coisa assim que ele fala, eu peço perdão, eu não me recordo os números exatos, mas ele falou, cara, todos os times que viraram o turno na lanterna foram rebaixados. E o Fortaleza, além de se recuperar, além de sair da zona de rebaixamento, o Fortaleza se classificou para uma pré-Libertadores. Então, assim, foi um grande feito. E eu tinha até comentado aqui, cara, assim, eu não sei se vocês viram, tem o podcast do André Hernan, podcast não, o canal do André Hernan no YouTube, ele foi visitar o CT do Fortaleza quando o Fortaleza estava na lanterna. E, cara, assim, impressionante. Eu falei, eu vou repetir, se você já ouviu, vai ser até cansativo, é impressionante. O time na zona do rebaixamento e o dia a dia do CT é impressionante, assim, tranquilo, uma tranquilidade, todo mundo feliz... Toda a galera do staff, né, dos bastidores, roupeiro, pessoal da cozinha, pessoal da fisiologia, os atletas ali, né, se preparando, cara, cumprimentando o André Hernan, todo mundo, cara, bem tranquilo, bem feliz, bem contente, porque assim, se tá uma draga, o André Hernan vai vir aí, vamos dar uma disfarçada, a câmera sempre vai pegar alguém meio desanimado, né? Não, 100% daquele vídeo a galera muito profissional, todo mundo bem tranquilo, bem, cara, assim, num clima bem descontraído. Então, assim, isso me chamou a atenção, porque foi, cara, o time que tá na zona de rebaixamento, os jogadores estão assim, parece que tá tudo tranquilo, tá tudo em ordem, então é um time que confia na sua capacidade. E de fato aconteceu, tava focado na Libertadores, pagou um preço muito alto por isso, e eu já vinha falando, ao longo da temporada, eu já falava isso. Tem que prestar atenção no brasileiro. Abre mão da Libertadores. Já fez um grande negócio chegando lá. Abre mão da Libertadores. Mas eu acho que assim, o Vojvoda, e não foi uma questão da gestão, foi uma questão do próprio Vojvoda. De querer se provar, de querer provar para o mundo, né? Treinador argentino. E aí ele passa da fase de grupos com um começo muito mal, uma superação absurda para chegar para passar da fase de grupos, para chegar no mata-mata. Então ele quis provar isso, que dava, né? Só que correu um risco muito grande. Obviamente que a organização, a gestão e o Marcelo Paz até falou, cara, a gente houve um momento de muita pressão, mas a gente segurou o treinador, foi o grande mérito da gestão. E é por isso que eu falo, da gestão profissional. E em qualquer outro clube, por exemplo, o Marquinhos, ele saiu do América. Ele ajudou o América a chegar simplesmente na Libertadores. E depois ele foi mandado embora. Não houve uma situação de pressão e não confiar no trabalho do cara. Tipo, o cara que fez um negócio histórico, simplesmente, né, não conseguiu ajudar a equipe a seguir em frente. Então, esse é um grande mérito, assim, da gestão profissional, né? Esse é um grande mérito. Agora eles estão perguntando sobre a questão de achar o Vojvoda no mercado. Vamos ver o que vai falar o presidente.
listas, né? Porque a gente sabe, acho que 99% não estudam futebol aqui da América do Sul ou assistem muito pouco e não conheciam o Vojvoda. Como que vocês do Fortaleza encontraram o Vojvoda no mercado e deram essa oportunidade para ele? Primeiro que eu vou provar o churrasco depois daqui, viu? Que é o melhor da cidade, vou provar. Não pode confiar. Com certeza. Como foi a procura do Vojvoda? A gente queria um perfil de treinador, né? O Rogério Ceni, que hoje está no São Paulo, trabalhou com a gente muito tempo, trabalhou mais de 1000 dias comigo no Fortaleza, saiu. E o Rogério tinha um perfil muito agressivo e a gente se acostumou com isso. A torcida do Fortaleza gosta do time agressivo, do time que ataque. E aí a gente perdeu a Copa do Nordeste de 2021, tinha um mês para começar o Brasileiro, então era tempo de procurar com calma, de tentar achar o perfil. Tentei Fernando Diniz, liguei para ele, conversei com ele respeitosamente não quis ir naquele momento, né, disse que ia ficar aqui pro São Paulo, e é verdade, ele foi pro Santos logo depois. E aí, dentro do Brasil, eu não via outros nomes disponíveis com esse perfil. E aí a gente foi pro mercado sul-americano, e um diretor nosso atual diretor de futebol e vice-presidente, Alex Santiago, que é um estudioso de futebol, disse: rapaz, tem um cara bom lá no União La Calera do Chile, terminou o trabalho lá, mas o cara no perfil ofensivo e tal, e aí a gente foi estudar se era isso mesmo, né? O nosso departamento de análise foi estudar a forma como ele jogava, né? Se era um cara que propunha jogo, que gostava da bola, que tinha variação tática. Achamos interessante, aí iniciamos uma aproximação, pegando informação. Foram umas 2 semanas de negociação, né, entre o Fortaleza e ele, fazendo reunião via Zoom, mandando material de jogo, mandando material individual de jogadores até o fechamento. Então a gente queria um perfil. E aí veio o nome dele. Não foi oferecido por ninguém, não foi um empresário que ofereceu, foi perfil, identificamos, negociamos e veio. Posso dizer que deu até mais certo do que o que se esperava, né? Porque teve uma adaptação muito rápida e tanto 2021 como 2022 foram anos muito bons para o Fortaleza. Presidente, na sua... E aí aquela questão do... que muitos... que a gente sempre... Eu acabo... Pelo menos eu acompanho vários programas esportivos e muitos fazem essa crítica, né, aos clubes, de você achar no mercado um treinador que tenha o perfil que você quer para sua equipe. Então, Marcelo Paz até citou o Santos, que o Fernando Diniz, ele tentou o Fernando Diniz falou que não estava no momento, quis ficar em São Paulo e aí ele acabou indo para o Santos, né? Então, de fato, ele queria ficar em São Paulo. Uma questão familiar, né? Na época eu ouvi alguns programas e foi uma opção familiar do Fernando Diniz, mas ia ser legal ele ter ido pro Fortaleza, cara. E teria sido muito legal ver o Fernando Diniz, porque ali não tem muita pressão, né? Óbvio que tem a pressão, mas não tanta pressão como ele é treinar um Santos, como é treinar um Fluminense. Porque tudo que o Fortaleza tá meio que fazendo hoje, assim, o Fortaleza está sendo pioneiro nessa questão, entendeu? Bahia já foi no Nordeste, né? Pra gente pensar o Nordeste. O Bahia já foi campeão brasileiro, sim, mas pensando no estado do Ceará, tudo que o Fortaleza está fazendo é pioneiro, né? E isso não só no estado do Ceará, mas se a gente pegar a região nordestina como um todo, tem várias coisas que o Fortaleza vem fazendo e tem um certo pioneirismo. Então o Fernando Diniz lá, acho que seria muito legal ter visto isso, mas não aconteceu, foi uma opção pessoal do Diniz. E aí ele cita até, por exemplo, o que eu falei, eu ia falar do Santos, cara. Esqueci o que ia falar do Santos, mas você vê que essa pegada. Peço perdão. Você vê que. O Santos, por exemplo. O Santos contratou o Fábio Carille e depois mandaram o Carille embora com o discurso de que precisamos resgatar o DNA ofensivo. Então por que contratou o Fábio Carille, né? Essas coisas assim, se você vai contratar um treinador, você tem que sondar no mercado, ou se pega um iniciante que tem o perfil que você quer. E o melhor exemplo disso, por exemplo, é o Turco Mohamed no Atlético Mineiro. Cara, isso é um exemplo clássico de que, assim, simplesmente não houve um estudo, né? Não houve estudo. Vamos pegar o cara e, vamos ver se dá certo, né? E o Marcelo Paz, você vê que, cara, a gente era o momento de trocar o treinador, tinha acabado de perder a Copa do Nordeste, e a gente queria um perfil como o Rogério Ceni, ser um treinador bem ofensivo, bem agressivo, tentou o Fernando Diniz, e aí, treinador do União La Calera, começaram a estudar, você vê que assim, tudo muito profissional, né? Começaram a estudar se era bem aquilo que eles talvez não exatamente o que eles queriam, porque eu acho que se fosse para querer, ele ia querer o Rogério Ceni, mas é um perfil que se fosse semelhante de um futebol ofensivo, que o torcedor do Fortaleza, como disse o presidente, se acostumou, né, com esse perfil, e eles também, eu acho que se acostumaram com esse perfil, encontraram o cara, 2 semanas de conversa e fechou. Então, assim, você vê que é o profissional, né? É um nome totalmente desconhecido até então, né, na América do Sul,
teve que o Fortaleza ir lá e mostrar que, ó, consultou, a gente viu, a gente estudou, trouxe o cara, de fato o cara era bom, né? Se outras equipes tivessem tido a mesma seriedade, né, o mesmo profissionalismo, talvez o Vojvoda tivesse ido para um grande clube do mercado brasileiro. Mas aí iam falar, cara, um treinador que deu certo no Fortaleza, que tem muita pressão, pode ter isso também, mas a gente nunca vai saber, né? Mas assim, você vê que faltou aos grandes clubes de olhar e falar, talvez não quisesse arriscar, né? Talvez tenha essa também, né? De, pô, não dá para arriscar, porque é um treinador que tá surgindo e ninguém conhece. Também tem esse problema, né? De você não querer arriscar, mas é o que eu falo, quando tem o profissionalismo, tem que apostar no profissionalismo. Pô, o cara é assim, a gente vai dar as condições tal. Tem tudo para dar certo. Se não der certo, bola para frente. A gente fez o nosso trabalho. A gente mais, né, hoje, principalmente quando envolve clubes de massa, né? Os caras não apostam meio que no pioneirismo. Já houve esse momento e já deu errado. Mas o pioneirismo você tem que apostar nele quando? Quando você estuda, quando você entende que aquele é o perfil de jogo, quando você vai possibilitar para aquele treinador as ideias de jogo que ele preconiza. Então, assim, você vai dar jogadores que ele precisa para fazer o que ele quer? Você vai dar condições de trabalho que ele precisa para fazer o que ele quer? Se você não der essas condições, não vai dar certo. Então, o Flamengo, por exemplo, com o Paulo Souza, eu imagino que eles foram por um lado que, cara, a gente quer um cara com uma cultura de futebol europeia, que joga um futebol que a gente entenda que seja de variação tática, de organizar a casa, porque na visão deles talvez tivesse tudo bagunçado. E só que não deram respaldo pro cara, não deram as condições. Ele tinha os jogadores, mas ele não tinha as condições de bastidores para fazer o que ele precisava. Então, assim, se você vai trazer um cara, não é só ter os jogadores, mas você tem que dar condições. Né? Condições que eu falo é bancar o cara, né? Ter uma postura profissional diante do elenco e do resto do resto do clube, né? Como um todo. Né? Enfim, vamos seguir aqui. Questão aí, né? Eu acompanho muito as suas entrevistas, né? E você profissionalizou todas as áreas, né? Do Fortaleza, organizou o clube todo. Hoje você tem até, eu acho que até a própria marca, né? De uniforme, né? Sim. Fala um pouco pra gente aí dessa área, todo mundo profissional, que é diferente de outros clubes, a maioria dos clubes não tem. Você fez isso, todas as áreas do Fortaleza tem um profissional. Exatamente. Hoje o Fortaleza, toda a diretoria é remunerada. Eu, como presidente, sou remunerado pelo clube e eu tenho dedicação exclusiva. Todo o meu tempo profissional é para o Fortaleza Esporte Clube. Eu aprendi nessa caminhada que futebol, a gente trabalha com paixões e milhões. Né? Os apaixonados pelo clube e um orçamento grande. Né? Hoje o nosso orçamento já passa de 200 milhões de reais. Quando nós entramos era 24 milhões. Olha como a profissionalização faz bem ao clube. Né? Então temos planejamento estratégico, metas e objetivos para cada diretoria. Os diretores são remunerados, o presidente é remunerado. E isso gera um resultado, porque a gente cobra lá dentro, né? Se a bola está entrando ou não está entrando, a loja tem que vender, o setor de sócio tem que estar produzindo, as obras têm que acontecer, o administrativo tem que funcionar, o jurídico. Então funciona como empresa, com executivos, com remuneração, com cobrança, com meta, com objetivo. E acho que é um bom modelo. Eu acho que o futebol tem que ser feito assim. Respeito quem faz diferente, até porque não existe só uma forma de fazer a mesma coisa, né? Para jogar de volante, tem o volante mais técnico, tem o que marca mais, tem o que lança. Então, hoje a folha do Fortaleza está em torno de quanto? Em torno de 6 milhões. 6 milhões de mês, né? 6 milhões. 6 milhões. E já está na segunda Libertadores agora. Segunda Libertadores. E eu queria saber, Marcelo, como é que começou essa sua relação com Fortaleza? Bom, aqui ele falando da questão do profissional, né? Você vê que ele falou, todo mundo é remunerado, porque os caras podem ser cobrados e eles trabalham 100% para o clube. Então não tem essa de, não, vou ser presidente, mas não quero salário, né? Pô, é uma coisa que para mim nunca me convenceu, né? Não, eu vou ser presidente porque eu sou torcedor apaixonado, eu não quero salário. E esse papo para mim, cara, é o típico papo que, peço perdão a palavra, que vai dar merda, né? Que vai dar merda. Tem que ser profissional. E o Marcelo Paz falou, todo mundo recebe salário, todo mundo é cobrado pro resultado. Às vezes o time tá mal, mas a loja tem que vender, o departamento de marketing tem que trabalhar, tem que estar tudo funcionando. Porque é profissional. O Fortaleza é gerido como uma empresa. Não é um clube empresa, mas ele é gerido como uma empresa. Por isso que está dando muito certo. Por isso que eu acabei de citar o Flamengo. É assim, o Palmeiras é assim também. São clubes geridos como empresa. Não são clubes de empresa, não são SAF. Mas são clubes geridos como empresa. Então, assim, se você quer ter o seu clube e quer manter ele como uma agremiação, não ter dono, né, não ter uma empresa por trás, cara, você vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente vai fazer um negócio sério,
ou a gente vai ficar no passado. Porque não tem jeito. Com a SAF chegando, o grande problema é que assim, as gestões, muitas gestões, imagino eu, elas seguem com esse modo de raciocínio. Se tudo der errado, a gente vende. Isso está errado, cara. Isso lamentavelmente está errado, porque depois o clube não é mais do torcedor. O clube deixa de ser torcedor, o clube vai para propriedade privada. O clube vai para a mão de um empresário. Então assim, o Cruzeiro hoje é do Ronaldo e do grupo de acionistas que lá estão com ele. O Vasco é da 777, o Botafogo é do John Textor. Assim, não é mais o clube da massa. Vai ter a massa de torcedores, mas não é mais o clube da massa. Tem um dono agora. E o cara faz o que ele quiser. Se ele quiser chegar e falar, cara, estou fechando as operações do Botafogo, o John Textor, por exemplo, ele vai fechar e o clube vai deixar de existir. Não é um negócio que, não. Não, ele pode simplesmente chegar e falar, cara, não está dando lucro. Ninguém quer comprar pelo valor que eu quero, eu simplesmente vou encerrar as atividades. Né? Ele pode fazer, não estou falando que vai acontecer, longe disso. Mas ele pode fazer isso, porque é dele. Né? É uma propriedade dele agora. Então, assim, eu acho que a SAF é legal, mas não é a única forma. Eu acho que, assim, a forma como muitos clubes encaram, eu acho que, peço até desculpas, assim, mas eu acho que o São Paulo é uma dessas equipes que estão fazendo futebol dessa forma. Se tudo der errado, a gente vende. E não tem que ser assim, cara. Não tem que ser assim. Dá para fazer um negócio legal. Mas para isso é preciso sacrifícios. É preciso sacrifícios. Né? Vamos seguir aqui. Você viu, o Marcelo Paz falou do orçamento. 24 milhões quando a gestão dele começou. Hoje o orçamento do Fortaleza é de 200 milhões, é o que ele falou. A folha salarial do elenco é de 6 milhões. Cara, você vê que... Assim, que absurdo, né? O salto de qualidade. Uma equipe que, de longe, a gente pode dizer que se equipara ao Flamengo, ao Palmeiras. Mas olha como os caras cresceram, né? Em um pouco tempo. Gestão séria, profissional, tá dando certo. Vambora. Quando você pegou o clube, eu acho que o Fortaleza estava na segunda, terceira divisão, né? E agora é o clube na elite do futebol brasileiro, disputando a segunda Libertadores. Como começou a sua relação com o Fortaleza? Como se deu o processo para você virar presidente? E toda essa história, né? Você tirou o Fortaleza lá de baixo, recolocou na elite e 2 vezes na Copa Libertadores da América. E a minha relação com o Fortaleza começou primeiro na arquibancada, né? Porque eu sou torcedor de arquibancada do Fortaleza. Sempre fui, acompanhei jogos e tudo. Quis ser jogador de futebol, não consegui, né? Qual posição ali? Era centroavante. Botar a bola pra dentro. Correria, né? Botar a bola pra dentro. O seu amigo Dudu Cearense jogou comigo. Ele pode atestar se eu jogava ou não. Jogava junto. E não consegui ser jogador, então tenho a paixão pelo futebol, mas a minha vocação profissional é como gestor. Então, final de 2014, havia um movimento no clube chamado Confraria Tricolor. A Confraria apoiou um candidato a presidente, eu fazia parte desse movimento. E o candidato ganhou, que era o presidente Jorge Mota, e me indicaram para ser diretor de futebol. Então eu comecei no Fortaleza como diretor de futebol em 2015, na Série C. Então participei da Série C. Bateu na trave várias vezes, né? Várias vezes, comigo 15-16 no último jogo. Aí saí e depois voltei. Quem é aquele jogo que parou? Foi contra um time do Sul, foi Juventude? Todos os dois contra o time do primeiro Brasil de Pelotas. Brasil, depois Juventude, né? Castelão lotado. E a gente não conseguiu casa, passar né? em casa, os dois em casa. Em 2017, quando a gente conseguiu subir, foi quando a gente decidiu fora. A gente classificou em terceiro, fez o primeiro jogo em casa, ganhou 2-0 do Tupi, e aí fomos para o Juiz de Fora, perdeu 1-0 no saldo, nós subimos. E aí eu assumi o clube, a presidência, logo depois desse jogo do Tupi, né? 2 meses depois, eu era o vice-presidente, virei presidente, e aí fizemos Série B, Série A, Libertadores, Sul-Americana e tudo isso que vai acontecendo. Campeonato estadual, 2 títulos da Copa do Nordeste, nesse modelo de gestão profissional que a gente implementou no clube. Então, minha relação vem da arquibancada, me tornei conselheiro, diretor de futebol, vice-presidente e presidente até hoje. Estado do Ceará, presidente, em todas as divisões, né? Deixa eu só... Sobre isso que ele falou, você vê a ascensão, né? Do Marcelo Paz, por exemplo. Ele falou, comecei em 2014 como diretor de futebol no Fortaleza. Aí, foi crescendo, vice-presidente, virou conselheiro, depois virou presidente. Ele virou presidente quando o Fortaleza estava na Série B. E por aí foi, cara. Você vê que o poder da gestão, quando ela é feita de forma séria, né? Quando ela é feita para resultado, ela dá certo. Talvez leve tempo. Isso é normal, cara. Mas eu acho que pro tempo que teve o Marcelo Paz no Fortaleza é impressionante. Ele fez um negócio... Assim, não dá para explicar, né? Não dá para explicar. Hoje, talvez, se você pensa... o futebol da região Nordeste. Você vai logo... Imediatamente você vai pensar em Fortaleza. Imediatamente. Né? Então é impressionante. Assim, um grande trabalho. Vamos embora. Vamos ver essa segunda.
Vamos finalizar daqui a pouco, que já tô quase 1 hora. Você vai finalizar. Eu queria ouvir ele falando do Rogério Ceni, mas eu acho que não vai dar tempo. Tem representante do próprio Ferroviário que tá, né, tava também na C, né? Vai estar na D agora. Na D, né? Mas tem tava Floresta também. na C. Na C, né? É. E aí, eu observando assim, né, o seu modelo de gestão, o que o Fortaleza está representando hoje pro país, né? Muita gente, quando eu falei que virou turno, na zona de rebaixamento, todo mundo, não pode, pelo modo que vinha jogando bem, vinha perdendo jogos. Sobre o rival, você acha que foi querer copiar aquele modismo que surgiu aqui no país, Pedro? De ter vários treinadores estrangeiros, pegar um ex-atleta que tinha acabado de parar de jogar, que foi o treinador que jogou no Atlético Paranaense, Lúcio Gonçalves, e levar para o Ceará como um treinador. Mas é uma coisa muito nova para ver o seu rival como está indo, ficando gigante. O Ceará também tinha uma gestão legal e acabou indo para a segunda divisão. Assim, é delicado eu falar sobre o Ceará, né? Porque é o meu rival, mas eu tô falando do futebol do estado do Nordeste, né? Eu acho que foi uma aposta alta naquele momento, né? Acredito, inclusive, que o Lúcio pode sim ser um grande treinador. Para aquele momento, o Ceará... Mas para aquele momento, no meio da competição, de repente foi uma aposta muito alta. Se tivesse dado certo, seria genial, né? Genial, se tivesse dado certo aí. Acharam que ninguém tinha visto. O Vanderlei Nogueira, nosso chefe aqui, falava, a contratação boa é aquela que dá certo. Se tivesse dado certo, seria genial, mas foi uma aposta alta. Né? E eu também acho que a gente não pode credenciar, no caso, o rebaixamento do Ceará somente a esse movimento. Eu aprendi muito na minha caminhada que um avião ele nem sobe nem desce por um só motivo. São sempre vários fatores combinados. No futebol não é diferente. Às vezes perde um jogo, foi o goleiro. Não. Um bocado de coisa para acontecer o gol, para levar um gol, para tomar um gol. Ou não foi o presidente que contratou errado, ou foi o treinador que mexeu errado. Quer muito se achar uma causa única. E nunca é uma causa única. Mas acho eu que aquele movimento foi muito arriscado naquele momento. Eu vi a entrevista sua essa semana, você falando do Lucas Lima, né? Sim. Só para Lúcio Gonzalez e Ceará, achou que foi muito ousado. Eu também achei que foi ousado a escolha do Lúcio Gonzalez. E é o que ele falou, assim, quando não dá certo, não é só um jogador, não é só um treinador, é o conjunto de fatores. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Quando os times são rebaixados, aí começa aquele drama de reclamar da arbitragem, que foi muito prejudicado. Tudo bem, a arbitragem pode até ter prejudicado, mas não é só a arbitragem, né? Não é só o Douglas Costa que ajudou no rebaixamento do Grêmio. Ele talvez tenha sido um protagonista em virtude de tudo que ele fez. A questão do casamento, né, de dar tchauzinho pra torcida. Ele foi o que mais pegou no pé. Assim, ele virou a cara do rebaixamento. Mas não foi só ele. Não foi só a arbitragem, como o Denis Abrão vivia reclamando de arbitragem. Não foi só isso. Foi uma série de fatores. Então, não é só uma coisa. Mas você não pode tomar apostas altas quando a situação não tá legal, né? Eu acho que é isso que é meio que... Não sei se é essa a mensagem que ele quis passar, mas essa é a mensagem que eu capto ele como gestor, que é um grande gestor que é. Quando a situação está complicada, são uma série de fatores. Então você precisa organizar a casa. Se organizar a casa, você não pode apostar no desconhecido. Porque até então ele falou, eu acho que o Lúcio Gonzalez vai ser um grande treinador, mas ele estava iniciando. Foi uma aposta muito alta, né? Se dá certo, os caras viram gênio. Mas acabou não dando, né? E assim... E são várias coisas, então cabia a gestão do Ceará de entender também outras coisas que estavam erradas. Não é assim, joga isso para baixo do tapete, vamos trazer um treinador, se der certo, a gente vira mito, né? Cara, não, vão arrumar tudo que está errado e trazer um treinador que vai fazer um bom papel e que vai manter, depois a gente pensa na sequência. Mas para agora a gente precisa de conciliar, precisa acertar a casa, né? E acabou que não deu tempo, não deu certo. Vou finalizar com essa questão do Lucas Lima, mas infelizmente não vai dar para ouvir sobre o Rogério Ceni. Ele fala um negócio legal do Rogério Ceni. Foi profissional ao extremo. Muito. Que tá aqui, tá o debate aqui para ver se traz ele de volta ou não o Santos, né? Já tem muita gente dizendo que já acertou com o Santos, mas o clube tá esperando aí, né, toda aquela fase, enfim, as críticas passarem, né? E eu lendo a sua entrevista, dá força para que ele possa vir pro Santos. Olha, o Lucas Lima, assim, eu procuro ser muito justo com as pessoas que eu conheço. E o Lucas Lima, no Fortaleza, ele foi extremamente profissional. Se alguém tem alguma imagem, que o Lucas Lima gosta de noite, não sei o quê, lá no Fortaleza não teve nada disso. Lá ele foi correto em todos os momentos, jogando ou não jogando, foi titular muitos jogos, ajudou em muitos jogos, e outros ficou no banco, entrou durante o segundo tempo. É um cara que não se contunde, é um cara que não cria problema dentro do vestiário, humilde, relação muito boa, todo mundo gostava dele, o cara terminava o treino, estava treinando a mais, por conta própria, ele gosta de futebol. Ele ia bater bola depois do treino, ia bater falta, ficava jogando bola de um lado para o outro com algum companheiro.
Então, um cara assim, eu não tenho nada pra falar. Aí pergunta, por que não renovou com ele? Por que não ficou no Fortaleza, né? Já que tava falando tão bem. O torcedor do Santos fala isso. Era isso que eu ia perguntar. Pois é. O que te fez buscar o Lucas Lima? O que fez o Fortaleza buscar o Lucas Nós Lima no buscamos mercado? o Lucas Lima em 2000. Eu lembro bem do contexto. Era o meio do campeonato 2021 e o Vojvoda disse assim: eu só quero contratação agora se for um jogador de alto nível. Se for um jogador extra. Se for parecido com o que eu já tenho, não adianta trazer, porque eu já tenho vários jogadores aqui. E aí surgiu o nome do Lucas Lima. Eu disse, professor, esse tem um nível lá em cima. Né? Chegou a ser melhor jogador do Aí eu Brasil, fui dizer, fez um gol lá no Monumental de Nunes contra o River Plate, ele conhece a Argentina, né? Fez um gol lá pela seleção e tal. E aí esse é extra. Agora é um jogador que vem numa baixa no Palmeiras, a gente vai ter que de alguma certa forma recuperar. Aí fizemos uma conversa, o Vojvoda e ele, o Vojvoda foi muito legal, acho legal que ele falou assim: eu não quero mudar nada do que você tem, eu quero acrescentar algo em você. O seu talento, a sua forma de jogar, eu não quero mudar nada, agora eu quero acrescentar algo. Né? E ele foi útil lá, um ano e meio, né? Ajudou a gente a ir para a Libertadores. Na Libertadores, se você pegar, ele foi titular praticamente todos os jogos, né? Deu assistência e tudo. No final do ano, a gente queria um outro perfil de meia. Aí a gente optou pela não continuidade dele. Mas eu só tenho elogios a fazer. Torço que possa dar certo no Santos e que ele possa ser feliz e jogar o melhor futebol dele. Mas você disse, né? Um cara esforçado, que ficava até depois do treino. E a gente sabe, o Lucas Lima, ele tem talento, mostrou isso quando surgiu pro futebol, ainda com a camisa do Santos. Depois, Palmeiras emprestado por Fortaleza, agora tá sem clube. Muitos já dizem que fechou com o Santos. O Santos só tá esperando um pouquinho aí para anunciar, porque a torcida tá pegando no pé. Aí falando do Lucas Lima, né? Você acha que é o fator psicológico, às vezes, que mexe com o jogador? Então, se tem talento, se é esforçado, você acha que é o psicológico que acaba afetando o Lucas Lima? O fator psicológico, ele mexe com qualquer pessoa. Todos nós temos uma influência psicológica no que nós fazemos, né? E futebol também eu aprendi que tem 4 aspectos fundamentais. Para pagar pensão, eu sou um cavalo. Pois é. Mexe mesmo com o meu psicológico. 4, 5? 3. 3. Cabe mais um ainda, Cabe mais depois um. eu quero. Futebol tem o aspecto físico, tático, técnico e mental. O mental é um deles. Mas eu não acho que o Lucas Lima... Eu nunca vi ele lá no Fortaleza de cabeça baixa ou depressivo. Não, ele estava ali trabalhando, ajudando do jeito dele. É porque às vezes as pessoas querem um jogador de 10 anos atrás, né? E muda. A perna muda, a dinâmica muda, mas o talento ele permanece. O Lucas Lima, que quase foi vendido para o Barcelona, lógico, não é o mesmo de hoje. Mas é um jogador que tem muito talento. E não vi nenhum tipo de comportamento ou de atitude que levasse para essa questão mental, psicológica, né? Presidente, Só para finalizar, né? A questão do Lucas Lima elogiou bastante, né? Ele até brinca, por que você tá elogiando? Por que não ficou com ele, né? E ele falou, não, tava procurando o perfil de meio. Então você vê que a questão do profissionalismo continua, né? A gente queria outro perfil de meia e optou por não dar continuidade com o Lucas. Até porque o salário do Lucas Lima não deveria ser barato, né? Não deveria ser barato. Então, para eles estenderem o vínculo, ia ser uma bagatela bem generosa. Então também não fazia sentido, né? É um jogador que estava no Fortaleza mais para compor o elenco. Você vê que o Marcelo Paes fala que ele é muito trabalhador, que ele gosta muito de futebol, mas ele não... A gente sabe do Lucas Lima do passado, a capacidade que ele tinha, mas há muito tempo ele já não joga aquele futebol, né? A passagem do Palmeiras dele não foi legal, mesmo essa no Fortaleza, ele também não foi um destaque, então ele estava lá mais para compor o elenco. Talvez, na ideia do Vojvoda, ele quer um cara para ser protagonista. Ele tinha dado as chances para o Lucas Lima e não assumiu esse protagonismo. Tudo bem, tudo certo, compôs o elenco, ajudou a gente bastante. Vamos seguir. A gente precisa de um cara que vai chegar para... Tenha talvez um peso semelhante, ou nem tem o mesmo peso, mas que vai chegar para ser esse meia, para ser o protagonista da equipe do Fortaleza, tá? É isso, gente. Eu vou fechar o podcast de hoje. Infelizmente, deu tempo de ouvir o Marcelo Paes falando do Rogério Ceni, porque ele fala, o Rogério Ceni ajudou a construir muita coisa nessa estrutura que tem o Fortaleza hoje. Diz que, no período de folga, ele pegava o carro e ia lá para ver como é que estavam as obras. Você vê que, assim, é um nível absurdo, né, de comprometimento que o Rogério Ceni teve ali no Fortaleza. Então, fica o convite aberto para vocês, né? O convite aberto, procura aí o podcast Reis da Resenha, canal Jovem Pan Esportes, muito legal, cara, muito legal. Marcelo Paes parece ser um cara muito gente boa, um cara que pensa futebol, se não 24 horas, pelo menos no tempo que ele está trabalhando, como ele disse, né? No tempo de trabalho 100% focado, ele está trabalhando pro futebol e a gente vê resultado de segundo ano consecutivo na Libertadores, dessa vez não na fase de grupos, mas está na Libertadores. Então, cara, trabalho exemplar, né? Baita trabalho, baita gestão. E eu acho que todas essas entrevistas que ele
ele vai aparecendo para as mídias de televisão, todo esse conteúdo que ele fala, que para mim é conteúdo porque tem muita coisa boa para outras equipes absorverem, só que a gente sabe que infelizmente tem muita vaidade, tem muita briga por poder, e infelizmente, né, a vaidade acaba falando mais alto, né? Mas a gente vê que quando há um negócio sério, um trabalho muito sério, a coisa anda e a coisa anda legal, né? A coisa anda legal. Gente, finalizo por hoje, mas a gente vai acompanhar o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes e a gente volta para falar sobre esse jogo, tudo que aconteceu, repercussão do resultado, enfim. Aquecimento, né? Torcedor rubro-negro começa a aquecer, faz a sua fé, veste a camisa da sorte, a sua superstição vale muito. E é isso, né? Como a disputa do título mundial, a gente vai acompanhar tudo, a gente vai voltar amanhã para falar sobre esse jogo entre Flamengo e Al Hilal. Gente, é isso. Fechando a conta, valeu demais, forte abraço e até amanhã. Tchau.